Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros que falam sobre livros. E já sem mais delongas, sem enrolação, já vamos começar com esse livrinho aqui que é clichê, estilo filminho, sessão da tarde. Essa lista vai ter de tudo um pouco, tá, gente? São 5 livrinhos assim bem variados. O primeiro deles é A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. É um romancezinho clichê de pouco mais de 300 páginas. E nós temos aqui a nossa personagem principal, que é a Nina, que trabalha em uma biblioteca. Ela é bibliotecária, mas ela é das boas. Você chega lá procurando uma dica, pedindo uma orientação, ela sempre tem a dica certa para cada tipo de leitor. Mas ela vai receber uma notícia ruim num determinado momento da história. Essa biblioteca pública vai fechar as portas e agora a Nina ficou sem rumo, ficou sem ocupação, sem saber o que fazer. Ela vai para os jornais, vai pesquisar, vai procurar anúncios de emprego. Ela vai achar num determinado momento um anúncio de uma van e ela tem uma ideia. E se eu transformar essa van numa livraria volante? E ela embarca nessa ideia, pega essa van, né, e decide viajar, se mudar. Ela vai para a Escócia. Lá ela vai conhecer gente nova, claro. Ela vai ter novas experiências ali em muitos âmbitos da sua vida. Então é aquele clichê, aquele dramalhão gostosinho de ler. E no meio disso tudo, ela vai descobrir, quem sabe, o grande amor da sua vida. E tudo isso em meio aos livros, ao poder transformador da literatura. Porque é um clichê nessa frase, mas é uma verdade. A gente sabe que os livros, a literatura, tem um poder de transformar, de mobilizar, de mexer com a gente. Enfim, gente, é um livro, assim, gostosinho, maravilhoso, aquele levinho, aquele clichêzinho, sessão da tarde, para você relaxar e degustar, é isso. Agora vamos para um clássico. Tudo começa em 1903. O aspirante a poeta, Franz Capu, decide escrever a Rainer Maria Rilke. Eu estou falando de As Cartas a um Jovem Poeta. E nós temos aqui um subtítulo, ó, incluindo as cartas que o jovem poeta Franz Capu enviou a Rilke. Então a gente vai ter aqui uma troca de cartas. Esse jovem poeta quer orientações. E nós vamos ter aqui um compilado de textos, né, de correspondências maravilhosas sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre o ser humano, sobre a natureza, enfim. Mas é bem específico, tá, gente? Ó, temos notas de rodapé, tá? É um livrinho assim de 207 páginas, mas é um compilado bem interessante. Os inícios dos capítulos. Folhas amareladas, a diagramação, vocês já estão vendo. Bem interessante. A gente vai ter essa troca de cartas e o grande escritor aqui, no caso, o Heine, ele vai decidir trocar correspondências com o jovem poeta por aproximadamente aí 5 anos. É um livro que fala sobre algumas outras coisas, né? Sobre vida, sobre sentimentos, sobre a natureza, sobre o ser humano, mas ele é bem mais específico, tá? Sobre essa questão da literatura, ler e escrever. Então, se você está se aventurando aí, talvez, né, pela escrita, eu acho que virá bem a calhar. O próximo é um mega clássico. Temos aqui um pequeno calhamaço de 559 páginas. Eu estou falando de Fernando Pessoa e o seu livro do Desassossego. Gente, eu já estou na 5ª tentativa para gravar esse vídeo. O trânsito hoje, como é que tá? Tenho paciência. Eu tenho aqui essa edição, que é da Companhia de Bolso, Companhia das Letras. Pequeno calhamaço. Essa edição aqui é da mais antiguinha, porque a gente já tem a edição de bolso ampliada, revisada. Temos uma edição nova, vou deixar a capa para vocês aqui. Eu tô apaixonada nessa edição nova, esperando uma promoção, mas também, quem sabe, né? Se vocês quiserem me presentear, eu vou ficar muito satisfeita.
Brincadeiras à parte, nós temos aqui textos escritos pelo heterônimo do Fernando Pessoa, o Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa. Então nós temos aqui um compilado de pequenos textos sobre a vida. Fernando Pessoa gostava de falar sobre o ser humano, sobre os sentimentos, sobre o universo, gostava de falar sobre fé, ter fé ou não, crer ou não, acreditar ou não, incredulidade, ateísmo. Ele gostava de falar sobre religião, né? Falava sobre muitas coisas, mas em sua esmagadora maioria, os textos aqui são sobre ler e escrever. Então ele vai falar sobre o que ele está escrevendo, sobre o que ele está lendo. Ele é bem incisivo, bem franco naquilo que ele comunica com a gente, conosco, né, os leitores. Vai falar sobre a liberdade do ser humano, fala sobre sentimentos. Os primeiros textos, as primeiras entradas aqui são bem autobiográficos, são bem objetivos. Não que todo o resto não seja, né, mas as primeiras entradas são bem objetivas, porque ele vai falar sobre a sua vida pacata, né? A gente sabe que ele era tímido, sobre a repartição pública onde ele trabalhava, o que ele via da sua janela, as ruas de Lisboa, o seu patrão, enfim, ele vai trazer diversos textos aqui, mas em específico sobre ler, escrever, sobre literatura, e são dicas excepcionais. Gente, eu vou falar mais nada não, só digo para vocês, maravilhoso, por favor, leia o livro do Desassossego. Indico demais para vocês. O outro é um clássico que é uma pegadinha, gente, porque o título do livro sugere uma coisa, mas na verdade acontece outra, mas não deixa de ser interessante, maravilhoso, uma excelente degustação literária. Encaixotando a Minha Biblioteca, do Alberto Mangel, da Companhia das Letras. Olha, uma ediçãozinha pocket, não sei se vocês estão vendo, bordas arredondadas, olha o detalhe interno, já tá riscado, né, gente? Pois é. Detalhezinho laranja. Deixa eu ver aqui uma página, vou mostrar pra vocês. Temos notas de rodapé, diagramação, folhas amareladas, ó, como vocês podem ver. São 175 páginas. Uma elegia é o subtítulo e 10 digressões. Então, você tem uma ideia assim, encaixotando a minha biblioteca. O Alberto Mangel, ele transformou um celeiro em uma biblioteca para os seus maravilhosos 35 mil livros. Aí você imagina, então ele vai contar aqui como é que vai ser isso, esse processo de se mudar com esses 35 mil livros. Não é nada disso. O que é essa elegia? Em resumo, para não dar spoiler, mas te dar uma ideia do que vai acontecer aqui. Ele vai construir uma espécie de texto lírico, num tom terno, lírico, falando sobre o seu amor sobre os livros, a sua experiência como escritor, como leitor, apaixonado por bibliotecas públicas, pela sua biblioteca. E essas digressões, né, nós temos aqui o subtítulo 10 digressões, o que são? É uma espécie de afastamento da ideia principal, que ele joga para você a ideia, encaixotando a minha biblioteca. E de repente ele se afasta, vai para longe dessa ideia e começa a divagar sobre leitura, literatura em diversos segmentos, gente. É sério, ele vai falar sobre muita coisa aqui. Ele fala sobre a Biblioteca Nacional, fala sobre outros escritores. Enfim, gente, é um livrinho rápido de ler, que surpreende, e essa pegadinha aqui não atrapalha em nada, tá? Lá no finalzinho, ele vai falar sobre essa questão do encaixotamento da sua biblioteca. Então eu digo para vocês, em resumo, que vale demais essa leitura. Indico muito. E o último livro que eu vou trazer para vocês é uma espécie de memória biográfica sobre o autor, o mundo da leitura e o mundo da escrita. Tudo isso aí englobando literatura de forma geral. Será que eu me fiz entender? Bom, enfim, quando eu falar quem é, você vai já ficar empolgado. Mas é um livro que é daqueles que divide opiniões. Ou você ama ou você odeia, porque eu já vi gente falando mal desse livro, gente. Mas eu digo pra vocês que é um livro excepcional. Stephen King sobre a escrita. A arte
em memórias. Então nós temos aqui um livro de 254 páginas, com uma diagramação boa, tá, gente? Ó, livrinho gostoso de ler, onde ele vai trazer pra gente a sua experiência enquanto leitor, enquanto escritor. A gente tem aqui ao final do livro uma lista de livros que ele leu, que ele pretende ler. Na verdade, são duas listas de livros que ele leu e que ele pretende ler, que ele indica para quem quer entrar nesse universo da leitura ou da escrita, para quem quer simplesmente gostar de ler. Enfim, gente, é um livro extremamente interessante, né? São poucas páginas e eu acho assim rápido de ler também, até porque para quem gosta desse universo da escrita, da leitura, da literatura, vai se empolgar. E é Stephen King, né, gente? É isso. Por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, comprar usando os meus links de associada da Amazon, porque você apoia o Viva Livros sem pagar nada a mais por isso. Muito obrigado por assistir, bem-vindo aos novos inscritos. Até o próximo vídeo e viva a vida!